Aproveito para introduzir a fala de um psicanalista lacaniano, Dr. Carlos Eduardo Bicalho, que fará uma breve fala sobre a crise do masculino. Olá, vamos lá, falar sobre um tema difícil aqui, falar sobre a fragilidade do masculino e a contradição do desejo feminino. Desafiador, mas vamos lá. Eu quero propor uma reflexão sobre a fragilidade do masculino, mas antes de desenvolver o meu raciocínio, eu quero fazer duas referências de dois grandes teóricos que são meus balizadores, o Lacan e a Camilla Paglia. A Camille, ela provoca ao dizer que a cultura contemporânea demoniza o masculino sem oferecer uma alternativa clara do que seria um homem desejável, um homem saudável. O Lacan diria que esse homem, enquanto criança, foi exilado de um lugar simbólico, claro, no campo do desejo do outro. Ou seja, a gente não pode simplesmente exilar um sujeito do campo do desejo sem propor uma saída afetiva. A minha fala não é um lamento, é olhar para um sintoma. Um sintoma que diz respeito de uma geração de homens que foram criados por mulheres fortes, mulheres lúcidas, conscientes dos abusos e dos silêncios do patriarcado. Mulheres que, com razão, decidiram não criar seus filhos como os homens que as machucaram. E aqui começa a pegadinha. Não é uma armadilha proposital do feminino, é uma contradição afetiva inconsciente. Muitas dessas mulheres tinham clareza do tipo de homem que não queriam que seus filhos se tornassem. Elas diziam: não seja como seu pai, não seja como seu avô, não seja como fulano, ciclano, seja respeitoso, respeite o sentimento delas, seja sensível, não seja machista. Mas essas mulheres continuaram se apaixonando nas suas vidas amorosas por esses homens que elas condenavam. E esse filho estava ali observando. Ele escuta uma coisa e vê outra. Isso implode o chão simbólico sob os seus pés. A Maria Rita Kell, ela faz uma referência, ela diz que o psiquismo é formado não pelo que lhe é dito, mas também, principalmente, pelo que a criança capta nas entrelinhas da cena familiar. Vamos combinar que entre linhas aqui não tem nada. A gente tem uma situação muito clara, uma contradição muito explícita. Essa criança, esse menino, cresceu escutando um discurso, mas testemunhando um outro desejo. O resultado disso é um impasse. Uma criança que entende que para ser amado precisa negar sua potência, sua força, o seu impulso, e ao mesmo tempo percebe que estes traços que ele deve reprimir são justamente os que despertam o desejo da mulher que ele mais ama, a sua mãe. E aí começa um colapso. O menino cresce domesticado, cuidadoso, contido, mas no fundo desconectado de uma imagem consciente do masculino. Ele sabe o que ele não deve ser, mas ele não faz ideia o que ele pode ser. E o grande problema aqui é que no momento em que ele consegue romper com essa domesticação, ele, agora esse jovem adulto, porque essa criança cresce, ele recorre a um único masculino que ele conhece. O único masculino presente é esse homem embrutecido. A sua mãe, que é a única referência feminina dele, ela está dividida. Ela quer que ele seja sensível, mas se apaixona pelo viril. Quer que ele seja doce, mas se inquieta pelo homem que a desafia. Esse menino que virou adulto, ele vira adulto carregado com perguntas sem respostas.
Como ser um homem sem me tornar aquele que minha mãe rejeita, mas que ela não consegue deixar de amar? A fragilidade do masculino aqui não se trata de uma fraqueza. É uma fratura psíquica, que nasce de um conflito que não é só individual, é estrutural, geracional e simbólico. E se a gente não olha para isso, a gente continua produzindo homens inseguros, culpados por existir, incapazes de se afirmar. E mulheres frustradas com os homens que elas amam e ajudaram a formar, sem perceber o que estavam fazendo. Não se trata de culpabilizar ninguém aqui, pelo contrário. Se trata de olhar para um sintoma. O que essas contradições estão tentando nos dizer? Talvez que o desejo não é controlável pelo discurso e que educar um homem não é apenas protegê-lo de repetir padrões, mas também oferecer a ele uma referência simbólica, onde ele possa se reconhecer como um homem com desejo, com força, com limite e com ética. E, sobretudo, um olhar do masculino pela perspectiva do masculino. Ao contrário que a Maria Rita Kell disse em outro momento, quando ela propõe olhar para o masculino pela perspectiva do feminino. Eu acho que o caminho é outro. Se a gente faz isso, a gente volta no sintoma que eu aponto aqui. A mãe que não sabe o que quer, falando para um menino que ela acha que ele tem que ser, mas que ela própria não sustenta esse desejo. Nós precisamos de uma figura simbólica do masculino amadurecido, deste masculino que estamos tentando construir juntos, homens e mulheres. Percebo que minha fala não está direcionada só aos homens, mas também, sobretudo, ao desejo do feminino em relação a este masculino. A gente precisa ressignificar como o feminino olha para este masculino, para tentar romper esse ciclo de silêncio, de culpa, de confusão, porque senão seguimos todos presos, homens que não sabem se afirmar, mulheres que não sabem porque continuam desejando aquilo que dizem não querer. Tudo isso começa numa infância, quando uma criança percebe uma contradição. Uma mãe que diz algo e deseja outro. Isso dá um nó, que a gente só pode desatar olhando com sinceridade para isso, com muita análise. Dentro dessa polêmica, ou dentro desse momento, que absolutamente todos os construtos estão em crise, sem exceção, Sim. aonde nós olharmos, nós vamos ver as questões que eram postas, todas de perna para os ares, né? Sim, sim. Nós levantamos aqui, num pequeno grupo, a questão da crise do masculino, da crise do patriarcado e do masculino, e você fez umas observações extremamente pertinentes e que eu falei, olha, isso nós não vamos discutir aqui, não, nós vamos levar isso para um podcast, porque isso interessa a todos. Então, eu gostaria que você pudesse trazer um pouco a sua reflexão sobre essa crise do patriarcado e com ênfase, né, na questão do masculino e dos gêneros, né? Puxa, bom, obrigado pelo convite, obrigado por ter lido, né? A gente acha que a gente escreve as coisas, às vezes, nos lugares e ninguém vai nos ler, né? E eu acabei escrevendo, você não só leu, como você me convidou. Eu me sinto honrado e feliz e alegre por estar aqui. É uma conversa muito bonita, né? Sim, me parece que você já adiantou muita coisa na sua fala, né? Primeiro, nós estamos numa época que os filósofos nomeiam como pós-modernidade. É uma nomenclatura de época, né? Então, nós estamos com a pós-modernidade. O sociólogo chamado Zygmunt Bauman usou essa expressão há muito tempo, depois ele trocou o nome por modernidade líquida. Né? Mas seja qual for o nome,
modernidade líquida ou pós-modernidade, a semântica, a chave semântica é a mesma, e você disse isso muito bem. Todas as estruturas estão ruindo. Há uma crise das narrativas, dos meta-relatos, das grandes verdades, das universalidades. Né? Essa crise está posta. Né? Ou, na metáfora que foi antecipada pelo Marx, né? Acho que o Marx é o profeta da pós-modernidade, mesmo ele sendo um moderno, ele escreveu no Manifesto Comunista: tudo que é sólido desmancha no ar. Assim, no tarô seria a quebra da torre. Isso, é a torre. E é isso que nós estamos vivendo. Né? Então, qual é a instituição mais antiga que rege a civilização? Mais antiga é o patriarcado. O patriarcado, de todos os construtos civilizatórios, ele é o mais arcaico, ele é o mais antigo. Ele remonta à era neolítica da sociedade, da história. Nós estamos falando aqui 12 mil, 15 mil anos antes de Cristo, quando, então, as organizações sociais começaram a se organizar em torno do poder do homem sobre a comunidade, o poder do homem sobre a mulher, o poder do homem sobre os filhos, o poder do homem sobre a propriedade. Ou seja, o pai, o homem, passou a ter não só uma centralidade, mas ele passou a ter uma hierarquia na qual ele passa a ser o ser dominante. Né? É de todas as construções históricas, as instituições que nós conhecemos, a mais antiga, né? Do ponto de vista, é o patriarcado. Né? Isso é atestado por vários pensadores. Né? Antropólogos, historiadores, junguianos, todo mundo, né? fala, não, o patriarcado é o mais arcaico. Claro que antes do patriarcado existia uma instituição chamada, que uns chamam de matriarcado, mas que, por exemplo, outro dia minha companheira falou em matrística. Né? Isso vem, né, de uma outra época, eu não vou entrar nisso agora, porque seria muito longo. Né? Bom, o patriarcado está em crise. Assim como todas as verdades, todas as universalidades e todos os meta-relatos, né, que há nele e que são sustentados por ele. Ele encontra-se em crise. Tudo que está em crise, né, acaba provocando dois movimentos. Né? O movimento é de gerar um novo, um diferente. Então, quando todo um sistema entra em crise, quando ele começa a colapsar, algumas consciências começam a pensar na possibilidade de algo diferente. Vamos pensar alguma coisa diferente, então? Vamos sair dessa, já que isso daqui não funciona mais, isso aqui está começando a caducar, isso aqui está começando a ficar catético, vamos pensar em alguma coisa nova. Então, existem pessoas, consciências, instituições, movimentos diversos e não e é um campo também de disputas e de rivalidades que pensam em algo, numa civilização diferente. Né? Gosto muito, por exemplo, vou citar um exemplo, assim, mas não é o único. Gosto muito do livro do Leonardo Boff, com a Rose Muraro. Maravilhoso. Que fala da integração entre masculino e feminino. Pensa na possibilidade, né? Masculino e feminino. Né? Qual é o nome mesmo do livro? Masculino e feminino. E feminino. É muito bom, sim. É o Leonardo Boff escrevendo com Rose Muraro. Né? Sim, é um livro grande. E pensa justamente isso. Bom, a gente sai do patriarcado e vai para onde? Né? Vamos pensar usando uma linguagem junguiana, né, Norma? Seria uma coniuntium. Uma coniuntium entre a integração entre ânima e ânimos, né? A integração dessa totalidade. Me parece que esse é um caminho proposto, mas não é o único, existem outros. Né? Por outro lado, existe um outro movimento, que eu chamo de movimento regressivo. Que o movimento regressivo é aquele movimento que também existe
por parte de algumas pessoas que, diante da crise, se sentem ameaçadas, se sentem inseguras, com medo, então eles regridem. O que é regredir? É se agarrar ao pai, né? Se agarrar a Saturno, né? Se agarrar ao Cronos, né? Isso é muito interessante, porque regride no sentido de que voltam, retornam para o ponto áureo da fase que era a melhor possível dentro do patriarcado. Exatamente. Né? Para a época mais crua, mais pura daquela fase. Né? Isso. Então, é um movimento regressivo, mas que também pode trazer, da mesma forma que existem muitas opções de gestação do novo, né, do tomorrow child, né, de gestar o futuro, como dizia amanhã. Amanhã, vamos gestar como, né? Uns dizem aqui, outros apontam para lá, outros apontam para lá. O movimento regressivo também produz uma multiplicidade de opções, né, de movimentos. Então, você vai encontrar desde esse masculino mais originário... Né? Mais de Hércules. Exatamente. Né? Do masculino, do macho, daquele movimento. Como também defensores do machismo, defensores do patriarca. Do patriarca, né? Defensores daquela... Então, são muitos homens, e também mulheres, que, diante desta crise, que gera insegurança, eles se agarram ao passado, eles se agarram a forças regressivas. Né? A fase áurea, né? Exato. De que o patriarcado era maravilhoso, né? Mas também tinha os seus excessos, também tinha seu tendão de Aquiles, né? Também tinha a sua vulnerabilidade. Isso explica, em grande medida, pensando nesse aspecto, né? O surgimento de lideranças masculinas, mais bélicas, mais belicosas, em vários países, senhores da guerra, por exemplo, falam em armas, falam em guerra, falam nisso, quer dizer, é o velho patriarcado, né? Aquele patriarcado quase tribal, primitivo. Né? É interessante, porque se historicamente a gente passa lá por Hércules, que é essa que você agora está sinalizando, depois a gente evolui para Ulisses, ou a Guerra de Troia, ou mesmo Odisseu, que já é um patriarcado mais estratégico, né? A cavalo de Troia, usa de artimanhas para vencer a guerra. Nós vamos ver que, nesse movimento agora, ele não é estratégico, ele é exatamente do brutamontes, ele é exatamente do tipo, o mais a força bruta mesmo. Exatamente. Se a gente fosse pensar assim, também existe, e aí eu penso assim, um patriarcado crístico. Eu chamo de patriarcado crístico, é a figura do próprio Jesus como arquétipo. Que é um patriarcado, que é um masculino, mas um masculino de alteridade, acolhimento ao feminino, de Cristo e São Francisco de Assis, né? Se você pegar os dois como símbolos desse arquétipo crístico, de alteridade, de integração com o feminino, de solidariedade, não de competição. Então, enquanto a velha tribo lá, né, da qual veio inclusive Jesus, né, ainda no tempo da guerra, que queria a guerra, que queria o sangue, que queria conquistar territórios, que falava do poder pegado ao poder, o Jesus já falava do amor, falava de um masculino amoroso, né? E já introduz o feminino, né? Introduz o feminino, exatamente. Então, você percebe assim que existe dentro dessa crise uma multiplicidade de sintomas, né? De efeitos, né? Quer dizer, desde pessoas como essa visão mais crística do masculino, como, por exemplo, eu posso citar aqui um exemplo vivo, né?
que aqui em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, por exemplo. Aham. E ele é um masculino, mas é um Masculino. Aham. masculino, assim, Aham. é um ânimos, né, Sim. de enfrentamento, Sim. mas de muita compaixão, de muita solidariedade, que olha para aquele mais pequeno, aquele mais excluído, né? Quer dizer, ele testemunha, né, esse arquétipo crístico do qual eu estou dizendo, né? Aquele mais distante, né? Se o Exato. Cristo falou para olhar para o próximo, o É, Nietzsche pediu para olhar o mais distante, né? O exato. Lancelotti olha o mais distante, né? Mais distante, exatamente. Então esse arquétipo que ele se manifesta tanto nessa expressão humana, que eu cito o Padre Júlio e o falecido Papa Francisco também, Sim. foi um exemplo, no meu entendimento, dessa função crística. Um que não era religioso, mas que também nos deixou recentemente, mas que também, no meu entendimento, expressava esse aspecto que eu estou chamando aqui, lato sensu de crístico, que é o Pepe Mujica, né, o ex-presidente do Uruguai. Extraordinário, sim. Então, veja que são masculinos, Sim. são as expressões masculinas, mas elas são expressões masculinas diferentes. Agora, eu vou colocar o outro ponto, né? Vou citar nomes. Por exemplo, de um Trump, de um Orbán, de um Putin, Netanyahu, que também são masculinos, mas que eles... Lá da Idade do Metal. lá da Idade do Metal, isso mesmo, da tocha, né, da guerra. Do bronze, na Idade do bronze. Estão querendo fazer a guerra, né? Estão querendo propor a guerra. Corta-se as cabeças, aí não é esse masculino Então, pós-iluminismo, né? Pós-iluminista. Esse masculino pós-iluminista, então você percebe assim que a crise ela gera uma clivagem, uma fratura, ela gera um movimento, e esse movimento gera múltiplos efeitos e sintomas no chamado de complexos culturais, e que vão desde masculinos, que vão buscar uma nova identidade, uma nova maneira de ser homem, pais mais presentes, pais mais que amorosos, pais como seu pai. O meu pai, exatamente. Eu falo sempre que eu dei uma sorte danada, né, filho de quem eu fui, né? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, você percebe hoje muitos, até jovens, né, homens que querem participar, que querem trocar fralda, que querem, e não fazem isso dizendo, vou ajudar você. Não, eles fazem isso, não, isso aqui é minha função, eu tenho que cuidar desse meu filho, né? Eu tenho que dar amor para ele, eu tenho que conversar com ele, tenho que abraçar e beijá-lo, né? Então, outro dia eu vi um pai jovem, né, na rua, segurando o filho pequeno, né, pela mão, o menino já andava, mas ele deu um abraço espontâneo no menino e deu um beijo no menino. E eu falei, olha, aqui é um sinal de que existe um masculino que está buscando uma nova maneira de ser homem, que é esse, que é um novo tipo de civilização. Então, eu creio que eu gosto muito de um filósofo contemporâneo a nós, que é Bernard-Henri Lévy. Ele diz que nós estamos sempre em parto, partejamos. Nesse momento de parto, que estamos partejando, e o símbolo ainda não veio, eu creio que é o momento em que nós, mulheres que fazemos o parto, tem um momento que você fala, não vai acontecer nada, não vai nascer, não vai para frente nem para trás, e você precisa de muita ira, muito ódio, muita força para aquilo acontecer com você fazendo acontecer aquele parto. Quando nasce, então, é um alívio enorme, e você passou pela morte e atravessou,
e tudo deu certo, apesar da natureza, com a brutalidade que ela tem, ter se mostrado a sua face mais difícil, né? Então, eu creio que, historicamente, nós estamos nesse momento de partejarmos alguma coisa, a nova representação, o novo símbolo ainda não se instalou. Isso. Muito boa a sua reflexão, concordo. É uma transição. Isso. Eu gostei desse nome, partejante. Eu vou começar a usá-lo, se você me der licença. Não sou eu, é esse Bernard-Henri Lévy, que é extraordinário, esse filósofo. Eu aprendi isso com você agora, muito obrigado. Eu não conhecia, e eu adorei esse verbo, essa ação de partejar, né? Uhum. Me faz lembrar muito uma fala do Eduardo Galeano, quando ele foi entrevistado subitamente em Barcelona. Estava havendo uma festa e ele estava andando assim, tal, e aí os jovens o reconheceram, chamaram ele e começaram a conversar ali espontaneamente. E ele disse assim: olha, existe um mundo que está morrendo. Existe um mundo que está morrendo. Ele está terminal, estado terminal, ele está agonizando. Mas no ventre desse mesmo mundo que está morrendo, existe um mundo, ele está grávido. Olha. Um novo mundo. Uhum. Que está nascendo. Nascendo. Está gerando. Então, nós estamos exatamente nesse ponto da história, nesse ponto de mutação, como diz o Fritjof Capra, né? Nós não estamos mais confortáveis no velho patriarcado, uhum. Mas nós também não estamos ainda sabendo qual é esse símbolo que vai nos orientar. Uhum. Nós estamos na transição, nós estamos no partejar, nós estamos no momento do ponto de mutação, como diz o Capra, ou seja, como diz que é o símbolo do I Ching, né? É o momento de transição de uma coisa para outra, que o velho está morrendo, o novo está nascendo, ainda não nasceu, mas nós estamos aqui querendo gestá-lo, nós estamos tentando ajudá-lo a gestar. E me parece que existe, você perguntaria assim, bom, o que eu posso fazer para gestar, então, esse novo, né? Assim, uhum. Se nós seremos os parteiros desse novo, e nós queremos que esse novo ele possa acontecer, então uma pessoa poderia perguntar para nós dois que estamos assim nos olhando e nos assistindo e dizendo assim, olha, nos ouvindo, e dizer assim, bom, mas então, imaginando que nós estamos na sala de parto, e que nós somos os parteiros, né? O que nós fazemos? Que atitude nós devemos ter? Que mentalidade? Que consciência? Que imaginário nós podemos abraçar? Que instrumentos nós podemos, instrumentos espirituais, é claro, né? Nós podemos manipular para que isso possa acontecer. Eu tenho uma hipótese que eu gostaria de colocá-la aqui, né? Não com menor pretensão de verdades absolutas nem finais, mas uma hipótese que me parece que é ela que pode nos guiar, ela pode ser o símbolo, ela pode ser a nossa estrela de Belém. A ecologia. O pensamento ecológico. Uhum. O pensamento ecológico, a atitude ecológica, o oikos. Eu tenho a impressão de que, se você estiver em dúvida, você quiser um novo sustentável, abrace, né, o pensamento da ecopsicologia, ecologia, pense na Laudato Si, escrita pelo Francisco, pense no pensamento do Maturana, no pensamento do... Desculpa, só me repete, o Lao-Tse? Laudato Si. Laudato Si é o nome da encíclica, primeira encíclica escrita pelo Papa Francisco. E se chama Laudato Si, ou seja, o cuidado
com a casa comum. Cuidado com a casa. Casa comum. Aham. Foi escrita pelo Papa Francisco e publicada, Norma, há 10 anos, em 2015. Aham. Uma encíclica do Papa, uma encíclica ecológica. Leia esse texto para quem for. Eu me lembro que eu dei de presente para um amigo meu que é ateu, agnóstico. Aham. Eu falei, mas é ecológico, ele trabalha com agroecologia. Né? Ele trabalha com agroecologia, e assim que saiu o texto, eu comprei e dei de presente para ele. Sim. E ele falou assim para mim, olha, se eu já não fosse ateu e agnóstico, eu me convertia. O Francisco me convenceu. Né? Porque ele diz que se você quer expressar dentro de você o amor de Deus que há em você, e você quer expressar esse amor, você quer manifestar esse amor de alguma forma, você precisa olhar para a natureza, para as plantas, para os pássaros, para as águas dos rios, para o clima, para tudo. Então, assim, para mim, não existe um novo mundo. Não consigo imaginar a viabilidade desse novo símbolo se não passar pela consciência ecológica, pela consciência que Jung é precursor. Quando ele falava no conceito, que não é dele, mas que ele buscou lá dos medievais, que é o do unus mundus. Foi o que ele usou para explicar a sincronicidade. Numa única palavra, todos nós somos feitos de matéria estelar. Todos nós somos feitos. Eu nunca vou me esquecer dessa frase, Norma, porque sabe por quê? Porque era essa frase que estava na sala do Leon Bonaventure. Claro, olha. E era jardineiro. Olha. E era jardineiro. Aham. Cultivava plantas, que cultivava árvores e plantas na sua casa. Sim. Então, quando eu entrei na casa dele pela primeira vez, que o Silvio me levou, eu falei assim, eu vou te mostrar quem trouxe o pensamento do Jung para o Brasil, né? Que foi ele, né? O Leon Bonaventure. Sim. E aí, quando eu entrei na casa dele, eu tinha 19 anos, mas eu nunca vou me esquecer quando estava escrito assim na parede. Que privilégios, Jorge. Somos feitos de matéria estelar. Todos nós somos feitos da mesma matéria que foram feitas as estrelas. De tudo. Então, cuidar de um pássaro, de um gato, de um cão, de uma planta, de uma árvore, cuidar da água, cuidar do atmosfera, cuidar do oxigênio, é cuidar de tudo. A gente não pode, a gente tem que sair de uma lógica do antropoceno, né? Que o ser humano é o centro da natureza. Então, isso é patriarcal. Por exemplo, essa visão antropocêntrica e antropocena é patriarcal. Já a visão de que você é feito de matéria estelar, de que você comunga com as plantas, com as árvores, e até com as rochas. Nós somos feitos da mesma matéria. Né? Outro dia eu fui com a minha esposa para o Paraná e nós fomos numa Furnas, né? E aí ela falou que encostou assim o corpo assim nas paredes das rochas e elas falaram com ela. Né? Falou assim, elas me sussurraram, né? Elas falaram comigo. Eu falei, claro, porque nós somos todos feitos da mesma matéria. Todos nós somos feitos dos mesmos átomos, das mesmas matérias. Somos todos, o Leon estava lá, todos feitos de estrelas. Então, talvez a gestação desse novo símbolo, que vai superar esse patriarcado em crise, agonizante, nesse ponto, seja, de fato, para mim, a consciência ecológica, uma consciência de que somos feitos da mesma matéria, somos feitos da mesma coisa. Enquanto você fala, me vem muito Fernando Pessoa. Né? O quanto Fernando Pessoa via Deus, eu via o sublime em tudo da natureza, né? Sim, verdade. Quanto muitas vezes ele assistindo a fala de uma palestra no meio da rua, assim, parava para ouvir, e aí, de repente, o vento tomava, o barulho do vento,
ou o barulho de um riacho ali próximo. E aí ele parava ali e ficava tomado, né, por aquele barulhinho da natureza. Sim. É, isso, um canto de pássaro, muitas vezes, né? Isso. Não foi isso que aconteceu também com o Jung, quando ele estava no meio, numa consulta, né, numa sessão, e a paciente dele trouxe um sonho, e nesse sonho ela ganhava um escaravelho de ouro, foi? E assim que ela estava contando o sonho, um escaravelho começou Uma vidraça. a vidraça da janela, e o Jung abriu a janela, pegou o escaravelho, deu a ela e falou assim: eis aqui o seu sonho. Né? Assim, veja que. Se eu não me engano, ela estava com um tom de verde de blusa, Isso, que era do escaravelho que batia isso, na janela querendo entrar, né? Ele está aqui o... tá aqui o seu sonho, né? Está aqui o seu sonho. Ou seja, veja como isso está na natureza, né? Como Sim. isso tá muito forte na natureza. Então, Isso. eu tenho a impressão de que a busca por esse símbolo, né? Tem um livro, né, junguiano, A Busca do Símbolo, né? Acho que é do Whitmore. Ele fala isso, né? Quer dizer, estamos buscando esse símbolo. Sim. Né? Sim. Você coloca muito claramente, né? Estamos numa era de crise, a crise deram um nome, às vezes, pomposo de pós-modernidade, mas pós-modernidade é uma modernidade no qual a crise recrudesceu, ou seja, ela se tornou mais aguda, tendo em vista justamente que você falou, a perda de todas as referências. Que, bem ou mal, sustentavam, davam sustentação ao mundo moderno, né? Mesmo ele sendo o mundo moderno, um mundo de constante aceleração, de constante negação de si mesmo. Né? Jorge, então, se você tem como hipótese, né, essa hipótese tão grandiosa, porque eu acho que a natureza e como se manifesta, e o homem está, nesse momento, nesse patriarcado que produz lixo e que produz bomba atômica e que produz sangue. Recentemente eu entrevistei um biólogo que explicou para mim que na região onde os jagunços tiveram aquela guerra, que depois o Grande Sertão O Veredas, Guimarães Rosa. né, que ele vai basear o livro, esse biólogo me explica que o sangue derramado ali foi de tamanha violência que não nasce nada. Olha. Não nasce uma ramínea, nada. Que é um verdadeiro... que a natureza, a ecologia, ela sente e ali ali é morte, não tem vida. Sim. Eu achei extraordinário isso, né? Sim. Então, nesse momento, nós saindo, partejando esse novo mundo que ainda não se instalou e que o velho, como fala o Bauman, é líquido, né? Está indo embora, eu estou seguindo as suas pegadas, o seu pensamento. É fato que o homem, esse homem da Idade do Bronze, ele atacou demais a natureza, né? Ele detonou, ele foi predatório, né? Ele foi, digamos assim, soltando lixo e toxina para tudo que é lado e sangue para todos os lados, a um ponto que nós corremos um risco enorme de sermos eliminados por essa natureza e o planeta depois se eugenizar-se, voltar à vida normal dele, e nós temos passado. Qual é o seu pensamento a esse respeito? Bom, primeiro eu queria quero registrar que Grande Sertão Veredas para mim, né, aí é a subjetividade, né, a minha subjetividade, é a obra da minha vida, é o livro da minha vida. Assim, se você perguntasse assim, Jorge, você vai viver agora exilado
numa ilha, você só pode levar um livro. Mas que livro você levaria? Eu levaria Grande Sertão Veredas. Para mim, ele assim como para os gregos tem a Ilíada e a Odisseia, assim como para os romanos, né, para a civilização romana tem a Eneida, assim como para os espanhóis tem a Dom Quixote, e assim como para os portugueses é a Lusíadas, né? E por aí vai, Dante Alighieri, a Divina Comédia, e por aí vai, quer dizer, são símbolos de um povo, de uma cultura, de uma nação. Para mim, com todas as vênias, a Machado de Assis, a Clarice Lispector, a Cecília Meirelles, Drummond, que eu amo de paixão, a Adélia Prado, para mim, a grande obra, síntese do Brasil, é Grande Sertão Veredas. Né? Se um dia, daqui 500 anos, 1000 anos, perguntarem assim, houve uma civilização lá no hemisfério sul chamada Brasil, o que eu posso ler para saber um pouco sobre esse povo? É Grande Sertão Veredas. Né? Grande Sertão Veredas é um testemunho da alma brasileira, é um testemunho da nossa história, da nossa psique, né? da nossa guerra, da nossa luta. Né? E também ele o próprio Guimarães Rosa, numa entrevista a um jornalista alemão, ele disse assim, o livro é um misto de duas coisas, ele é telúrico e ele é metafísico. Ou seja, telúrico na medida em que ele fala de uma realidade do sertanejo, daquela região, do jagunçismo, da guerra, da luta, do sangue, da violência, da competição, mas ele é metafísico, porque é Diadorim... Diadorim é o diabo e... O diabo é o pacto com o demo, são as perguntas, né, que são feitas andrógeno é homem, é mulher... Andrógeno é homem, é mulher, a gente isso, é aquilo, né, e tudo mais, né? Então, eu vejo assim, eu acredito que, sim, a devastação pode acontecer, a gente pode não reverter isso, né? A humanidade, aquele historiador israelense, o Yuval Noah Harari, escreveu aquele livro chamado Sapiens, né? Um livro que eu li com bastante gosto, né? Assim, eu adorei esse livro. No final do livro, vou dar spoiler aí, gente, mas o livro já tem mais de 10 anos lançado, então não é spoiler, né? Mas eu vou dar spoiler. No final do livro, ele faz uma profecia. Ele diz assim, pelo andar da carruagem, o Sapiens desaparece do planeta em 1000 anos. Ele coloca isso. Porém, entretanto, todavia, gostaria de, sobre isso, dizer duas coisas. Primeira coisa, nós temos como reverter. Não é um destino inexorável. Não é algo do qual a gente não possa reverter. A gente pode reverter. Dizer que não é possível reverter, olha, não é possível abolir a lei da gravidade, não é possível viver sem respirar, não é possível viver sem beber água. Isso é um dado objetivo, né? Isso não é possível. Né? Agora, não é possível tirar a Terra do sistema solar, essas coisas não é possível. Né? Mas mudar o curso da história humana é possível, nós já fizemos isso várias vezes. Né? Para o bem e para o mal, nós já fizemos, nós conseguimos mudar o curso da história. Né? Como diz a música do Gilberto Gil, né? Quem sabe o super-homem venha restituir a glória como um Deus, o curso da história, por causa da mulher. E essa mulher, eu poderia dizer que é Gaia, que é a mãe, símbolo matrístico. Quer dizer, então, assim, primeiro ponto, é possível reverter, sim. Isso não é um destino inexorável e incontornável. É assim, a gente pode reverter. Segundo, se nós não revertermos, imaginando assim, o pior dos cenários, o pior de todos, se a gente não reverter,
e a nossa espécie se desaparecer, Uhum. eu, mesmo assim, diria o seguinte: nós não somos feitos de matéria estelar, então talvez a gente desapareça como uma forma, mas a gente vai se transformar em outra forma. Então, não existe desaparecimento definitivo. Existe transmutação, Uhum. sempre mutação. Né? E aqui eu novamente cito Gilberto Gil, quando ele diz que o amor da gente é como um grão. Que Morre, lindo. nasce trigo. Vive, morre pão. Então, existe uma dinâmica de transformação e não de morte, de transmutação, né? E não de aniquilação definitiva. Então, assim, tanto no Lavoisier, né? Lavoisier, isso. Então, tanto numa possibilidade como na outra, Uhum. eu ainda, como dizia uma amiga minha, eu tenho essa horrível mania de ter fé na vida. Maria, Maria, que lindo. Muito Então, bem. tá bom. Desculpa. É Bom, isso. não poderíamos fechar sem falarmos sobre a crise do masculino especificamente, né? Porque essa foi a pergunta inicial e que até agora não abarcamos ela. Inclusive, eu convidei o Gilberto Gomes Júnior, que vai falar em nome dos legendários de Mato Grosso, de Cuiabá. Ele tem essa experiência já desde 2022 e vai dar uma pequena fala sobre esse posicionamento desse homem que vive essa questão da crise, do patriarcado e do masculino, e como que os legendários fazem, que atitudes, que ações são feitas em cima para combater essa crise. Com vocês, então, Gilberto Gomes Júnior, e depois retomamos, ok? Olá, meu nome é Gilberto Gomes Júnior, tenho 42 anos, sou cristão, participo de um movimento cristão chamado Legendários e eu vou falar um pouco sobre a crise do patriarcado, sob esse prisma, sobre minhas experiências pessoais, né? Primeiro, eu acho que a crise do patriarcado surgiu por alguns motivos, né, históricos até. O homem antigo ele tem um histórico de abuso de autoridade, né? Ele confundia o papel que ele tinha na Bíblia de ser o provedor, de ser o cabeça, de ser o líder da sua casa, subjugando a mulher. Não é raro alguém mais velho aí lembrar do seu pai ou do seu avô subjugando a sua esposa, colocando ela no papel de inferioridade, e isso nos trouxe vários problemas. Acho que isso foi o início de tudo nessa crise, né? Porque quando você subjuga alguém, você coloca ela contra você, né? O segundo ponto, eu creio que é a inversão dos papéis, né? Dos papéis originais do homem e da mulher na Bíblia, né? Hoje, o mundo moderno, ele prega que o homem, ele deve estar numa posição inferior à mulher. E a mulher crê que ela é autossuficiente, que ela é independente do homem, não precisa dele, né, na composição da sua família. E nos trouxe todos esses problemas e essa atualidade em que a família ela não é mais o alicerce da sociedade. Isso é pregado, né, por várias e várias pessoas aí, pela mídia, né, tradicional, a mídia dominante. Então eu creio que isso também é um problema, porque dessa inversão de valores, dessa quebra da família tradicional, de uma família composta, né, por um homem e por uma mulher, que criam juntos os seus filhos, que protegem, que alicerçam o seu lar, né, as nossas crianças elas ficam sem referência, a mulher não sabe ao certo qual é o seu papel e o homem também, né? E o terceiro ponto, eu creio que é a omissão do próprio homem, né? Ele deixou isso acontecer, né? Ele não se posicionou, ele agiu para que isso não fosse quebrado, essa modernidade desse pensamento, ele não fosse contraposto, né? E se sujeitou,
né? Se sujeitou às opiniões desses influenciadores de opiniões, né? Ele deixou que isso acontecesse, não se posicionou e não lutou para que ele realmente ocupasse a posição que Deus propôs que ele ocupasse, né? Então, a crise toda, eu creio que ela surgiu desses 3 pontos aí, né? Uma autoridade abusiva no passado, né? Uma pregação de uma inversão de papéis hoje, né? De homem e mulher, e a omissão do próprio homem. Enfim, né? Eu creio que toda essa crise, ela não estaria acontecendo se o homem realmente estivesse exercendo o seu papel cristão, né? Como cabeça do lar, líder espiritual, um servo líder, né? Que o que é isso, né? Ser cabeça do lar não significa ser autoritário, né? Ele deve ser respeitoso, ele deve liderar pelo exemplo, ele deve ensinar com amor, ele deve ser o sacerdote do lar, ele deve orar pela sua família, servir a sua família. Não há como ser um líder, né, pelo autoritarismo, né, e querer ser respeitado. Ele tem que liderar pelo exemplo, ele tem que servir a sua esposa, né, com dedicação, com amor. Ele tem que chegar em casa, né, e mostrar para ela que ela está protegida, né, que ela tem em quem confiar, né, em confiar por conta do caráter do homem, né. Aí o homem moderno, ele quer ser promíscuo, ele não respeita, ele casa com sua esposa, cria um elo com ela, uma aliança ungida e abençoada por Deus, né, mas ele, na hora de dar a contrapartida, porque a esposa dele vai estar na casa dele, cuidando dos filhos, cuidando da família, dando o suporte que ele precisa, segurando a corda, né, para ele poder sair à rua, né, prover a sua casa, mas aí ele prefere, né, os amigos, a bebedeira, a jogatina, os vícios, né, a prostituição, né, e isso fez com que, né, ele mesmo começasse a dar causa para essa crise, porém ele fugiu do propósito que Deus tinha na vida dele, né? E o que é o movimento hoje que faço parte, né? Faço parte aqui em Cuiabá, né, e ajuda a organizar, ele prega, né? Primeiro, né, onde ele surgiu? Ele surgiu na Guatemala em 2015, criado por um pastor e seus amigos, né, o pastor Chepe Putzo, e justamente para resgatar essa masculinidade do homem, mas a masculinidade nos termos bíblicos, né? O homem como o sacerdote, o cabeça e o servo líder do lar, né? Então, hoje o movimento ele é um evento de 4 dias, em que nós levamos aqueles que querem, né, que se inscrevem, independente da sua religião, né, independente da sua crença em Cristo, né, para um lugar, para uma montanha, né, que nós falamos montanha, mas não necessariamente é uma montanha, né, mas é onde ele fica desconectado do mundo e desconectado de toda essa facilidade que temos, né, para nos comunicarmos e nos distrairmos, né? Então ele não está lá com acesso à televisão, à internet, ao bar, jogatina, né? Às mulheres, né? Então é um momento em que ele está desconectado de todas essas distrações e pode então receber uma palavra, né? Uma palavra através, obviamente, de um processo que não é revelado, porque é uma surpresa, faz parte do processo, né? Se você fosse assistir um filme, por exemplo, né? Se eu te contasse o final, você continuaria com vontade de assistir o filme? Não, né? Então essa é uma metáfora que usamos, porque muitos criticam, né, esse segredo, mas é porque faz parte, né? Então nós levamos o homem lá e nós ensinamos ele, né? Nós falamos para ele sobre a importância de voltar a ser um homem segundo os princípios de Deus, né? A voltar a liderar o seu lar, né? Voltar, né, a dar atenção aos seus filhos, né? De chegar em casa, né? E se seu filho, a hora que você chega em casa, ele está no iPhone, iPad, na internet, e te dá um oi de sobrancelha, né? E sem vir, sair correndo e te dar um abraço, algo de errado você está fazendo, né? Algo de errado você está fazendo, porque você é a referência do seu lar,
né? Seu filho ele tem que vir correndo, te abraçar, desejar estar perto de você, né? E nós perdemos isso, e é o que o movimento hoje quer resgatar, né? Resgatar o respeito da esposa também, né? O homem como protetor do lar, o homem como referência, né? Então lá nós falamos para ele sobre isso, de maneiras não usuais, né? Mas tem sido um movimento com muito êxito no que a gente tem feito, né? Muitos homens saem de lá, né, convictos de que eles estavam, né, no caminho errado e que devem mudar, né? Devem se colocar numa posição ao lado da esposa, né, ou dos seus pais e ajudá-los na lida diária, né, da família, né? Ajudá-los como? Sendo exemplo, voltando para a igreja, né, voltando a orar com as suas famílias, voltando às vezes até a acreditar em Deus. Muitas pessoas vão como agnósticos ou ateus, né, e voltam, né, sabendo da importância que é o homem estar num ambiente saudável de espiritualidade, estar em um ambiente saudável onde ele vai ouvir um pouquinho os princípios, né, que Deus instituiu na nossa vida, né? Então, ali nós estamos ali para resgatar isso do homem. Não é para colocar o homem como um machista em que a mulher tem que estar numa posição secundária. Não, não é isso, né? Muito se fala hoje, né? Porque alguns influencers foram ao movimento, né? E se transformaram em legendários. E creio que por serem de direita, enfim, né? Pegarem, às vezes falarem algumas coisas fortes na internet, né? Então, muito hoje tem sido discutido e tem sido criticado no movimento, mas não é isso que a gente prega, né? Eu estou no movimento desde 2022, né? Na época em que ninguém sabia o que era Legendários, né? E eu posso falar com convicção que minha casa, e eu falo em sentido amplo, né? Minha casa com a minha esposa, minha casa com os meus pais, minha casa com o meu cunhado e com a minha irmã, ela foi impactada, ela foi transformada. E eu digo outra coisa, já era muito bom meu relacionamento com a minha esposa, sempre fui muito respeitoso, né? Sempre fomos uma família diferenciada, né? No relacionamento esposa, eu e minha esposa, eu e meu pai, né? Minha mãe, e eu, minha irmã, meu cunhado, né? Mas hoje nós estamos em uma fase espiritual sensacional, né? Porque há sempre como você melhorar, há sempre como você honrar seu pai e sua mãe, né, de uma maneira melhor. Há sempre como você melhorar um relacionamento com sua irmã, seu irmão, né, e seus cunhados. Há sempre como você melhorar o seu relacionamento com a sua família, mesmo esposa, filhos, né? E é isso que a gente tem feito com esses pensamentos bíblicos, né? Nós não criamos nada novo em termos de palavra ou conteúdo, né, no movimento. Nós apenas aplicamos o que está escrito na Bíblia, né? E então, né, não há nada extraordinariamente sendo criado ou sendo falado. Não, é o que está sendo falado há 2000 anos, né, e ensinado há 2000 anos, mas que o homem, por conta dessa crise, ele se esqueceu, né? Ele perdeu essa conexão com Deus e agora tentamos voltar a ter ele, né? A ter o homem com um elo com Deus, para que ele possa retomar as rédeas da sua vida, ele possa retomar as rédeas da liderança em casa e aos poucos transformando a sociedade em que nos encontramos, por uma sociedade mais espiritual, mais justa, mais honesta, né? E com a família no centro de tudo. É isso. Por gentileza, em breves palavras, por favor, para não alongarmos mais. Muito bem. Olha, eu descobri recentemente uma pensadora estadunidense chamada Bell Hooks, né? A Bell Hooks. Ela escreveu vários livros, tem todos eles já traduzidos em português e publicados no Brasil. Um deles, inclusive, é este, ó, Tudo sobre o Amor.
Ah, que Esse ótimo. é o mais famoso dela. Aham. Famoso, né? Tudo sobre Sim. o amor, né? Mas É. ela tem vários livros, né? Vários. Aham. Ela escreveu sobre muitas coisas. E um deles, que eu estou lendo, inclusive, ele não está aqui agora, mas ele está no outro cômodo, é sobre a masculinidade. Ela fala sobre a crise do masculino, né? E a Bell Hooks, ela diz realmente que o masculino ele anda em crise, né? Ele está numa crise muito grande, e que essa crise ela se expressa, né, de várias maneiras, por meio do machismo tóxico, por meio da misoginia, por meio do feminicídio, de todas essas formas violentas, né, de opressão patriarcal. Bom, ela diz o seguinte: nós precisamos de uma nova visão. Nós precisamos de uma nova visão do que significa ser homem. Uma visão que tenha como fundamento, o amor, né? Ou seja, o que a Bell Hooks está dizendo é que nós precisamos, né, pensar, né, justamente na possibilidade de que os homens não podem se curar, primeiro, se eles não falarem sobre as suas dores. Né? Ou seja, se eles não falarem sobre essa crise que afeta os homens e que afeta as mulheres. Né? E uma dor, muitas vezes, que ela é inominável, silenciada, inexprimível, e muitas vezes reside na fratura entre o afeto e a identidade, porque os homens não foram educados para amar. Os homens não foram educados para amar. Né? Isso é um aspecto que a Bell Hooks coloca. Né? Então, eu tenho a impressão de que o caminho da crise da masculinidade, no caminho de Bell Hooks, seria possível é preciso transformar os corações dos homens. É preciso que nós homens, aprendamos a amar. Uhum. Nesse livro, a Bell Hooks diz isso. As mulheres foram educadas para amar, para cuidar. Cuidar. E os homens foram educados para serem cuidados, para serem amados. Sim. A gente precisa caminhar na direção, né? E isso é a raiz da crise. Uhum. Meu entendimento, essa é a raiz da crise. Sim. A raiz da crise é que os homens ficaram agarrados unilateralmente ao poder. Uhum. Jung dizia isso, né? Onde há amor não há poder, onde há poder não há amor. Sim. E que agora os homens precisam ter coragem de fazer uma travessia. Uhum. E essa travessia é sair da unilateralidade do poder e ampliar isso para o amor, para a Aprenderem a cuidar. Aprender a cuidar. Eles precisam aprender a cuidar. Né? Que bonito. Então, é isso, essa minha visão é essa. Acho que a Bell Hooks ela fala muito dessa chave da crise. Sim. E da importância, sabe, Norma, que eu acho que é alguma coisa que o movimento feminista ele também não é unânime, ele não é homogêneo, o movimento feminista, tem muitas vozes, sim, vozes plurais entre as feministas, né? Mas ainda bem que elas existem, mesmo com essa pluralidade. Mas a Bell Hooks chama a atenção de uma questão para uma parte das feministas, não para todas, mas para uma parte delas, né? Muitas das feministas elas entendem que a luta é contra os homens. Os homens precisam ser aniquilados, destruídos, mortos, eliminados. Nós homens seríamos... Igualzinho que os homens fizeram antes. Isso, mudar a chave. Só muda de calça para saia. Exato. E ela, Bell Hooks, ela não concorda com essa... Não é o inimigo, né? Não é o inimigo. Ela diz o seguinte: é preciso que os homens se tornem feministas, ou seja, é preciso que o feminismo, né, ganhe o coração dos homens e que cada vez mais homens se engajem na causa do feminismo, porque engajar-se na causa do feminismo é engajar-se na luta por Gaia, na causa pela mãe, pela filha. E se aprender a cuidar, ele vai cuidar do planeta também, e não ser predador do planeta. Exatamente. Então,
a Bell Hooks ela tem muito claro isso, né? Por isso que outro dia eu vi até um comentário falando assim, eu leio a Bell Hooks, mas com reservas, com ressalvas, porque veio justamente da voz de uma feminista que pertence a esse grupo que tem ódio, raiva do patriarcado e que entende que a luta vai pela aniquilação do masculino. E eu entendo que meu pensamento, por ser junguiano, vai pela integração, não pela aniquilação. Né? É pela integração. Tanto o masculino aprendendo a cuidar, o feminino aprendendo também a luta. A luta. A luta. Quanto que custa o aluguel, o pagamento de luz e tudo mais. Sim. Exatamente. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que hoje, se você perguntar para mim quem é, para mim, o grande pensamento, a grande voz que fala sobre a crise da masculinidade no mundo, se chama Bell Hooks. Bell Hooks. Ela já... Você é otimista, né, muito. Jorge? Você é otimista. Eu sou, como diz Maria. Como diz a minha amiga, né, que é junguiana também, ela fala assim que eu tenho esse péssimo hábito de ter fé na vida, né? Assim, eu sou otimista, eu sou muito realista no diagnóstico e sou muito otimista no prognóstico. E isso eu aprendi com Jung, com Rubem Alves, com Paulo Freire, com Silvio Pilon, com Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Então, exatamente isso. Eu vou deixar para o final, vou citar o Guimarães Rosa. Tá ótimo. Jorge, maravilhoso, adorei nessa nossa conversa. Ela me proporcionou, você me proporcionou, ampliando como você ampliou, a possibilidade de eu ir colocando cada peça de pensamento e de ideia no seu devido lugar, sabe, assentando, acalmando esse monte de pecinha que estava solta. Que bom, obrigado. Assentou, acalmou, uma compreensão global muito boa. Muito obrigada mesmo, tá? Eu que te agradeço, foi muito prazeroso, foi muito prazeroso mesmo, assim, foi muito alegre e muito bonito. E aí, para eu dar as minhas palavras finais, né, certo. se me permitir, eu vou citar João Guimarães Rosa. Então, nada como terminar uma conversa tão boa, tão profunda, tão bonita e tão alegre e tão cheia de esperança quanto essa. Então, o coagulácio, né, como você falou, de assentamento, né, de coagulação, com um excerto, um aforismo que está no Grande Sertão Veredas, quando Guimarães Rosa diz: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É parto. É partejante. Um prazer enorme, Jorge. Muito obrigado. Prazer foi. Beijo. Um beijo. Tchau.